Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, o assunto é R$ 1.000. O que fazer com R$ 1.000 quando se começa a investir? Ou tá pensando em investir, tem aquela graninha que juntou aí ao longo do tempo, tá com esse dinheirinho sobrando e quer fazer investimento e não sabe por onde começar? Esse vídeo de hoje, então, é para você. Eu separei 6 empresas de setores diferentes para mostrar para vocês como é possível investir. Mas antes de começar a investir, vocês sabem que não podemos colocar todos os ovos numa mesma cesta. Devemos separar um pouquinho para cada uma. E foi pensando nisso que eu fiz aqui uma planilhazinha para mostrar para vocês onde investir e como separar esse dinheiro. Reserva de emergência, eu separei R$ 250. Já para CDB, eu separei com liquidez diária, pagando aí 100% do CDI ou mais de um bom banco, R$ 150. Já as ações, eu separei R$ 600, totalizando assim R$ 1.000. Já de acordo aqui com essa outra planilhazinha aqui que eu fiz, logo você tem R$ 1.000 todos os meses, separando R$ 250 para reserva de emergência, vezes 12 meses, você atingirá um valor de 3.000 no ano. Já um CDB com boa liquidez diária, você separando aí R$ 150 por mês, vezes 12 meses, dá um total de R$ 1.800 ao final de 12 meses. Já em ações, você separando aí um valor de R$ 600 por mês para estar investindo, ao longo de 12 meses, você terá investido só em ações R$ 7.200. Já totalizando todos esses valores, dá R$ 12.000 investido ao longo de um ano. E agora que você viu aí a planilhazinha que eu mostrei para vocês, como separar, não basta também só investir num único ativo. Você também tem que diversificar em ações. Quando fala em renda invariável, você não pode pegar todo esse dinheiro, que no caso é R$ 600, e aplicar numa única açãozinha. E foi pensando em você que eu escolhi aqui 6 empresas de setores diferentes, para que assim também você consiga dar uma diversificada nesse valor aí de R$ 600. Você pode separar aí por porcentagem ou você pode separar aí R$ 100 para investir em cada empresa que eu vou estar falando para você. Já pega papel e caneta para você anotar cada setor, para você não errar na hora de montar a sua carteirinha. Uma vez que você já tem a sua conta aberta na corretora, tá com esse dinheiro disponível e não sabe como começar. Então, eu escolhi uma empresa do setor financeiro para compor essa carteira. Uma empresa para compor aí a sua carteira no setor elétrico. Para compor essa carteira, eu escolhi no setor de saneamento. Quarta empresa, eu escolhi uma commodity. Quinta empresa, eu escolhi no setor, na verdade não é setor, eu escolhi um fundo imobiliário de papel para estar compondo aí essa carteira. Sexta e última empresa, eu escolhi também um fundo imobiliário, o segmento de tijolo. Agora que você já sabe quais foram os setores escolhidos para compor essa carteira, vamos para o vídeo e ver quais são essas empresas de cada setor aí que foi escolhido. E o Banco Bradesco está listado na bolsa com a sigla BBDC4. Ele está com a cotação hoje de R$ 15,67. Ele está com a variação aí nos últimos 12 meses de 33,94% e está com PL de 8,85. E o seu PVP, como mostra aqui o site, diz que ele está descontado aí em 3%, ele está 0,97%. Está pagando um dividend yield anual de 7,95%. Olhando aqui para o gráfico do Banco Bradesco, há 10 anos atrás, podemos ver que o banco não é um banco de lateralizar. Ele tem as suas quedas repentinas, como aqui em 2016, ele chegou a bater a casa aqui dos R$ 5,14. Em 18 de setembro de 2019, ele bateu a casa dos R$ 20,97. Mas para quem gosta de investir para longo prazo, eu já deixei aqui anotado aqui para vocês, nos últimos 10 anos, quem investiu R$ 10.000, hoje você teria exatamente R$ 20.000, 886,89.
Se compararmos o preço justo do ativo do Banco do Bradesco, de acordo com a fórmula de Benjamin Graham, podemos ver aqui que o matemático tem para este banco um valor de sua ação de 25,32, com upside de 61,70%, uma vez que a sua cota hoje está R$ 15,66. Olhando aqui para o payout do banco, podemos ver aqui que ele está com 44,26%, está com a margem líquida aqui de 8,49% e a sua margem bruta hoje do banco é de 32,69%. Olhando aqui para o ROI do banco, podemos ver que hoje está 10,99, está com um passivo por ativo de 0,92, está com a liquidez corrente aí de 1,22 e tem um patrimônio por ativo de 0,08. Olhando aqui para o dividend yield médio dos últimos 5 anos, podemos ver que ele pagou 6,06%, mas que hoje o seu dividend yield atual hoje é de 7,95%. Uma coisa bastante interessante do Banco Bradesco também é que ele paga provento todos os meses. Ele paga proventos de janeiro a dezembro. Isso para quem quer montar uma carteira focado em dividendos mensal, o Banco Bradesco sai na frente. A CEMIG é uma companhia de luz lá do estado de Minas Gerais, listada na bolsa com o código CMIG4. A cotação da CEMIG hoje é de R$ 10,36. A sua variação aí nos últimos 12 meses é de 12,17%. Está com um PL de 4,21%, está com um PVP de 1,05% e o dividend yield anual é de 18,28%. Olhando aqui para o gráfico da CEMIG, lá em 2015, podemos ver que a empresa estava custando R$ 1,79 e que ao longo de 10 anos, como mostra o gráfico, a empresa vem evoluindo aí em crescente estabilidade, como mostra aqui o gráfico. E para as pessoas que gostam de investir aí para longo prazo, para 10 anos, quem investiu lá em 2015 R$ 10.000 há 10 anos atrás, hoje teria um valor exatamente de R$ 51.274,83. É aqui que nós vemos o potencial de crescimento da empresa quando a gente fala investir para longo prazo e escolhe boas ações para a carteira. Olhando aqui para o preço justo da empresa, de acordo com o Benjamin Graham, podemos ver que o seu valor é de R$ 23,18, com um upside de crescimento de 123,78%, uma vez que o seu preço atual é de R$ 10,36. A CEMIG está com payout de 76,79%, está com a margem líquida de 17,25% e a sua margem bruta é de 19,80%. Ela está com a liquidez corrente de 1,6 e está com um passivo por ativo de 0,56. De acordo com o dividend yield médio nos últimos 5 anos, a CEMIG pagou 10,20% e o seu dividend yield atual é de 18,28%. Já com base nos dividendos mensais que a empresa distribui, no futuro ela pretende pagar nos possíveis meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e dezembro. Mas os meses mesmo que a empresa hoje paga aos seus acionistas é no mês de junho e no mês de dezembro, 2 vezes ao ano. Outras vezes ela costuma fazer um pagamento no mês de agosto. Comparando a CEMIG com outros índices, como o Ibovespa e o IFIX, podemos ver aqui, representado pela linha vermelha, que a CEMIG, nos últimos 5 anos, ela teve um crescimento de 182,81%, enquanto o Ibovespa, representado pela linha verde escuro, ficou com 28,62%, e o IFIX, representado pela linha verde claro, ficou com 25,77%. Uma outra empresa boa para compor a sua carteira é a Sanepar. É uma empresa de saneamento básico lá do Paraná. Ela está com a cotação hoje de R$ 6,81. Está com a variação aqui de 31,57%. Está com o PL de 4,25%.
está com PVP super descontado aqui de 0,86 e está pagando um dividend yield anual de 6,61%. Olhando aqui para o gráfico da Sanepar, podemos ver que nos últimos 10 anos, para quem comprou a empresa lá em 2015, pagou um valor de 0,78 centavos na empresa. E 10 anos depois desse investimento, para quem investiu lá R$ 10.000 há 10 anos atrás, olha o valor que a pessoa teria hoje em reais, R$ 84.823,90. De acordo com a fórmula de Benjamin Graham, o preço justo para essa empresa hoje seria de R$ 16,98, com upside de crescimento de 149,35%, uma vez que o preço atual dela hoje é de R$ 6,81. Olhando aqui para os indicadores fundamentalistas da Sanepar, podemos ver que ela está com payout de 19,03%, está com a margem líquida aí de 34,97%, está com a margem bruta de 56,21% e a margem EBITDA aqui está de 38,83%. Hoje ela está com a liquidez corrente de 1,47%, está com um passivo por ativo aí de 0,52%, está distribuindo um ROI aí de 20,21% aos seus acionistas. Com base no radar inteligente aqui da Sanepar, podemos ver que a empresa costuma fazer pagamentos aí no mês de abril, no mês de junho, no mês de julho, também em dezembro, ou seja, 4 vezes por ano, a empresa distribui parte dos lucros aos seus acionistas. Se compararmos a Sanepar com outros indicadores como o Ibovespa e o IFIX, podemos ver aqui que a empresa Sanepar, representada pela linha vermelha, ficou com 750,26%, o Ibovespa com 169,07%, e o IFIX ficou com 133,94%. Nos últimos 10 anos, a empresa teve esse crescimento aí de 750%. Olha a distância que ela se manteve aí do Ibovespa e do IFIX, representado aqui por essas linhas aqui no gráfico. Se compararmos a Sanepar, o Ibovespa, o IFIX, em se tratando de números, os mesmos R$ 10.000 há 10 anos atrás, hoje, para quem investiu na Sanepar, teria R$ 85.026, enquanto o Ibovespa hoje teria 26.907 e o IFIX com R$ 23.394. Olha a diferença dos mesmos R$ 10.000 investido há 10 anos atrás no Sanepar, no Ibovespa e no IFIX. Olha os valores dos números. Se olharmos aqui para os negócios que geram receita para a Sanepar, podemos ver que só com a água ela está em torno de 61%, representada aqui por 1,08 bilhões de reais. Já na parte do esgoto, como podemos ver aqui, ela está representada por 39%, totalizando um valor em reais de 692,72 bilhões, somando-se assim então 1,78 bilhões de reais. E a quarta empresa que não poderia faltar na nossa carteira é a Semi Mineradora, representada na Bolsa de Valores com o código CMIN3, com sua cotação atual de R$ 5,35, com uma variação aí nos últimos 12 meses de 21,81%, representada aqui com o PL de 8,09%, com o PVP de 2,86%, com dividend yield anual aí de 15,52%. Olhando aqui para o gráfico da Semi Mineradora, podemos ver aqui que nos últimos 5 anos, lá em 2021, a empresa estava custando R$ 5,13 e que apesar aqui das suas oscilações de mercado, como mostra aqui o gráfico para nós, que em 2022, no mês 10, ela bateu a casa aqui dos R$ 2,12 nesta data. Logo depois ela começou se mantendo firme, foi subindo aqui e chegou aqui a bater a casa aqui dos R$ 6,42 em 2024. E os mesmos R$ 10.000 para uma pessoa que investiu há 5 anos atrás R$ 10.000 nessa empresa, hoje teria um valor de R$ 11.138,16.
De acordo com os indicadores fundamentalistas da Semi Mineradora, podemos ver aqui que o payout dela hoje é de 126,11%, a sua margem líquida aqui para nós aparece de 18,59%, enquanto a margem bruta da empresa hoje é de 57,23%. A empresa está com a liquidez corrente diária de 2,24, está distribuindo um ROI aos seus acionistas de 35,30%, está com um passivo por ativo de 0,71. De acordo com o histórico de dividendos aqui da Semin, podemos ver aqui pelo gráfico que o dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 13,45% e que seu dividend yield atual hoje é de 15,52%. Com base no histórico de dividendos aqui da Semin Mineradora entregue pela companhia, nos futuros meses ela pretende entregar seus proventos aos seus acionistas aí nos meses de janeiro, de abril, de maio, de junho, de outubro, novembro, também em dezembro. De acordo com o matemático Bassin, o seu preço teto hoje para esta empresa é de R$ 13,27, com upside de crescimento de 148,89%, uma vez que o seu preço atual é de R$ 5,33. Se compararmos a Semin Mineradora com o índice Bovespa e o IFIX, podemos ver aqui que a Semin, representada pela linha vermelha, teve um crescimento aqui nos últimos 2 anos de 57,96%, enquanto o Ibovespa teve um crescimento de 11,48% e o IFIX ficou aqui na casa dos 8,13%. Se for olharmos em relação aos números, os mesmos R$ 10.000 investido aí nos últimos 2 anos, hoje você teria na Semin Mineradora R$ 15.796, enquanto no Ibovespa você teria R$ 11.148 e no IFIX você teria exatamente R$ 10.813. De acordo com as regiões onde a Semin Mineradora geram suas receitas, podemos ver aqui, de acordo com o gráfico, que só na Ásia ela sai em disparada aqui, com 82% representado aqui pela cor azul, enquanto no Brasil temos apenas 9% das suas receitas representado pela cor verde. Já na Europa também temos 9% representado aqui pela cor amarela, totalizando um valor trimestral de 4,19 bilhões de reais que a empresa gera suas receitas aí a cada 3 meses. E a quinta empresa para compor a nossa carteira não podia faltar o nosso queridinho fundo de papel, o MXRF11, com a cotação hoje na Bolsa de Valores de R$ 9,50, com uma variação aí nos últimos 12 meses de 12,01%, com o PVP atual de R$ 1. Tem uma liquidez corrente diária aqui de 9,36 milhões e a sua variação aí nos últimos 12 meses é de 5,09%. Olhando aqui para o gráfico, nos últimos 10 anos do MXRF11, podemos ver aqui que lá em 2015, ele iniciou aqui com R$ 3,36 e como mostra o gráfico para nós aqui, podemos ver como que ele saiu em disparada aqui, subindo aqui até os dias atuais, que é 2025. E para aquela pessoa que há 10 anos atrás investiu R$ 10.000, podemos ver que essa pessoa hoje, com os mesmos 10.000 há 10 anos investido, hoje ela teria exatamente R$ 27.719,30. Já nesse outro gráfico aqui, podemos ver que o MXRF11, representado pela linha vermelha, ele teve um crescimento aí nos últimos 10 anos de 175,07%. Já o CDI, representado pela linha verde escura, teve um crescimento de 141,27% e o IFIX, representado pela linha verde clara, ficou com 133,94%. Já de acordo com os números, podemos ver que os mesmos R$ 10.000 para quem investiu lá há 10 anos atrás, como já foi falado, o MXRF11 ficou aí com 27.507, enquanto o CDI, para quem investiu os mesmos R$ 10.000 há 10 anos atrás, hoje teria 24.127, já o IFIX teria ficado aí com 23.394. Já nesse outro gráfico aqui, olhando para o dividend yield atual do fundo, é de 12,01% e o seu dividend yield médio aí nos últimos 5 anos ficou aí com 14,97%. Agora, o que muitas pessoas se perguntam é o efeito bola de neve.
No caso aqui, chama-se o número mágico. Quantas cotas teria que ter para atingir o número mágico? A cota hoje está 9,49. O último dividendo aí por cota que ele pagou é de 10 centavos. Você teria que ter 95 cotas para assim, então, você atingir o efeito bola de neve. Quantas cotas, então, você teria que ter? 95 cotas, vezes o valor atual, que é 9,49, totalizando um valor investido no fundo de R$ 901,55. E a sexta e última empresa que não poderia faltar na nossa carteira é o nosso queridinho fundo de tijolo Gari 11. A cota do Gari 11 hoje está na Bolsa de Valores com R$ 8,86. A sua variação nos últimos 12 meses é de 11,72%, está com PVP abaixo do seu valor patrimonial de 0,98% e está com uma liquidez diária aí de 4,88 milhões. Já a variação aí para os últimos 12 meses do fundo é de 10,26%. Olhando aqui para o gráfico do fundo Gari 11, lá em 2021, há 5 anos atrás, podemos ver que o valor da sua cota era de R$ 6,82. Apesar do gráfico aqui mostrar que o fundo teve bastante oscilações durante esse período, podemos ver que a pessoa que investiu R$ 10.000 há 5 anos atrás, hoje teria um valor de R$ 13.049,85, sem contar os dividendos que a pessoa foi recebendo aí ao longo aí desses 5 anos. Esse valor de R$ 13.049 seria a valorização da cota, mas os proventos que a pessoa foi recebendo dá um valor muito além desses R$ 13.049,85. O bom de investir em fundos imobiliários é que logo você já consegue atingir o efeito bola de neve, assim investindo, comprando uma nova cota com o próprio valor. Hoje o valor da cota do fundo é de R$ 8,92. O valor pago aí por cota é de 0,08 centavos e você precisaria ter 108 cotas para que assim você conseguisse receber um valor de R$ 8,92, você teria que ter exatamente investido R$ 963,63 para que assim você atinja o efeito bola de neve. Com esse valor investido, você já recebe o valor de uma cota, que é R$ 8,92, para assim então você comprar uma nova cota. O bom de investir nesse fundo Gari 11 é que com apenas menos de R$ 10 você consegue investir em muitos imóveis espalhados por todo o Brasil. E assim, mês a mês, você já recebe aí os seus proventos, uma vez que você investe nesse fundo. Em São Paulo, podemos ver que ele tem 14 imóveis, na Bahia ele tem 4 imóveis, no Rio Grande do Sul ele tem 2 imóveis, na Paraíba ele tem 2 imóveis, em Alagoas ele tem 2 imóveis, no Goiás ele tem 2 imóveis, no Distrito Federal ele tem 2 imóveis, no Rio de Janeiro ele também tem 2 imóveis, no Ceará ele tem 1 imóvel, no Mato Grosso do Sul, ele tem 1 imóvel. Em Roraima, ele tem 1 imóvel. No Mato Grosso, ele tem 1 imóvel. No Paraná, ele tem 1. E no Maranhão, ele tem 1 imóvel. Então, gente, esse vídeo aí deu para ficar claro para vocês que, às vezes, com pouco dinheiro, você consegue aí montar uma reserva de emergência, você consegue aí separar um bom dinheiro para estar investindo aí naquele CDB com liquidez diária de um bom banco, pagando aí mais de 100% de um CDI. Com esse vídeo também, deu para você ver também que com apenas R$ 100 você já consegue aí investir numa determinada empresa. Uma vez que você tem 6 empresas em carteira, não há necessidade de ter mais além disso. Porque é mais fácil você ter boas empresas e ganhar bons dividendos do que você ter muitas empresas e não ganhar bons dividendos. Porque os proventos, quando pinga na nossa conta, isso faz com que aumenta o nosso capital e também aumenta o nosso número em ações, porque quanto mais ações, mais dinheiro, porque você ganha em função de número de ações e não de capital investido. Por isso que é tão importante você focar em número de ações, para você atingir o número mágico, para que a própria empresa auto se paga, e aí você não mais precisa ficar pondo dinheiro do seu bolso, deixar que ela mesma se mantém. Quanto menos empresa, mais dinheiro aí para estar aumentando aí as suas cotas, o seu patrimônio. E com apenas R$ 1.000 por mês, a gente consegue aí separar de forma que você consiga guardar parte desse dinheiro para uma reserva de emergência, de maneira que você consiga não só, como eu já disse, aplicar aí no CDB, além de você aplicar com liquidez diária, você ganha todos os dias ali um dinheirinho que ele vai te pagando ali dia após dia, e também com as ações aqui, com R$ 600,
foi o que sobrou, você consegue aí fechar o ano com R$ 7.200. Lembrando que ao longo de 12 meses, você não só terá R$ 12.000 na conta. Por quê? Tem os proventos da empresa que você recebe, tem os dinheiro aí que os fundos imobiliários vão te pagando, tanto o Gari 11 como o MXRF11. E aí a probabilidade de você fechar o ano aí com quase R$ 13.000 ou até mais de R$ 13.000 é 100% de chance, uma vez que você decide assim então começar a investir. E então me diz, se você já gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Toda vez que eu tiver um vídeo novo, vai chegar a notificação para você. Um beijo e até o próximo vídeo.